Boa tarde, meus irmãos, a paz de Deus seja com todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, nossa Rio Bernardino dos Santos, sucursal aqui de Coelho da Rocha. Hoje nós temos o nosso chá fraterno, com a palestra do nosso irmão Ronaldo Frazão, nosso irmão que é trabalhador do Centro Espírita Moralidade, na Pafunda. Um irmão que também realiza palestras maravilhosas, diga-se de passagem. Tivemos a oportunidade de assistir no nosso centenário, então a gente já agradece de antemão a presença do nosso irmão, pela disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando do seu conhecimento, né? E a gente agradece a todos que aqui estão e a vocês que vão assistir a nossa palestra do nosso irmão. Bom, queridos irmãos, confreiras e confrades do nosso movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro, através dessa casa da Cruzada Espírita Suburbana, uma das 4 casas que existe aqui no nosso município de São João de Meriti. É com muito prazer que a gente aceita o convite para vir falar hoje, nessa tarde fraterna, onde nós estamos aqui a comemorar, a confraternizar e a refletir. E nós vamos conversar um pouco sobre o tema da tarde, né? Que é alimentar o corpo e a alma, o corpo. Daqui a pouco vai ser bem alimentado com os quitutes, com os lanches, os sanduíches. Mas agora, nesses primeiros momentos, nós vamos alimentar a alma. Porque, como disse Paulo certa feita, né? Não só de pão vive o homem, mas de amor, porque é o Pablo dos corações. Então, nós somos muito mais do que máquinas biológicas que comem, nasce, cresce, come e morre. Nós somos muito mais que isso. Nós somos uma dualidade. Nós somos uma parte máquina biológica, corpo físico, e somos uma parte espírito imortal. E eu vou dizer mais, essa parte espírito imortal ela é muito mais antiga do que nós podemos imaginar. Ela já existia há muito tempo. E continuará existindo muito tempo depois que a nossa veste carnal, que a nossa máquina biológica deixar de existir. Porque nada se destrói, nada se perde, tudo se transforma. A nossa máquina biológica, nosso corpo carnal, ele em breve ele vai se transformar em outras coisas. Ele vai voltar ao sal da terra. Mas nós, o espírito imortal que anima esse corpo físico, também estamos em constante processo de transformação. E nós, a cada nova existência, transformados, melhorados, evoluídos, continuaremos a nossa jornada espiritual, que é uma jornada que fazemos agora na Terra. Em breve faremos no plano espiritual. Em breve, mais à frente, outros planos da vida em outros mundos, sempre crescendo, sempre progredindo, porque a lei é de evolução. Então, partindo dessa premissa de que somos seres imortais, porque um belo dia Deus, com a sua sabedoria e com o seu amor, Ele nos criou, Ele determinou lá no início da nossa existência que nós seríamos imortais, que nós nunca mais conheceríamos o fim da individualidade, o fim da persona de quem somos, mas que é o simples e ignorante, e irmos evoluindo a cada nova experiência, nos transformando em seres melhores, em seres de luz, em seres que um dia farão parte, como co-criadores que somos, da enorme e grande sinfonia celeste, edificando, construindo, materializando, fazendo com que a grande roda da vida ela continue funcionando. Mas por ora, espíritos imortais que somos, encarnados no mundo bem daqueles que é do início,
das provas e expiações, o que nos cabe nesse momento é focar no melhor que nos é possível no estágio atual de evolução em que nos encontramos. Então, se temos que alimentar a alma nesse momento, esse alimento se faz através do conhecimento. Porque não existe riqueza maior nesse mundo do que o conhecimento. Porque se eu perguntasse a vocês, o que nós podemos levar para o além-vida? Carro, casa, vestes, títulos, tecnologia, telefones, templos. O que nós podemos levar ao além-túmulo? O que nós podemos colocar embaixo do braço e depois de uma longa e bem vivida existência física, nós podemos levar além? Nada dessas coisas que foram ditas. Só uma, que nos é pessoal, que nós vamos adquirir muito ou pouco, a depender de nossa vontade, e que essa ninguém nos tira: o conhecimento. Então, uma vez que nós nos façamos conhecedores de qualquer assunto, aquilo nunca mais se perde. Ela se agrega ao nosso patrimônio cultural e intelectual. E me dirão alguns: mas Ronaldo, eu nem lembro o que comi ontem. Então, o conhecimento que eu tive de um curso que fiz há muitos anos atrás, não lembro nada, esqueci, perdi. Ledo engano. Está tudo aqui, ó. Está tudo arquivado nas regiões do subconsciente da alma humana. Então, as limitações que o nosso corpo físico ele impõe ao espírito humano faz com que nós tenhamos dificuldade de lembrar até o que comemos anteontem, semana passada. Mas na alma espiritual, na centelha divina que Deus criou, que somos nós, porque muitos ainda cometem o engano de acreditar que eu tenho um espírito. Eu não tenho espírito. Eu sou um espírito mortal. Eu tenho um corpo que é temporário. É como ter um carro. Ele tem um tempo de uso, um tempo de vida. E logo depois ele se desgasta e ele será submetido à reciclagem, à transformação. É o caso do nosso corpo. A gente recebe um novinho e, a depender do cuidado que nós vamos ter com ele, ele pode durar bastante. E às vezes, infelizmente, nós nos preocupamos tanto com a aparência desse corpo que deixamos em segundo plano, em segundo momento, o que de fato é importante, que é o motorista, que é essa alma imortal, que é o que somos, o espírito imortal que anima essa veste carnal. Porque através desse conhecimento que nós adquirimos, ele fica lá, tatuado, gravado nas camadas do nosso perispírito, nas camadas do nosso subconsciente espiritual. E uma vez livre do corpo físico, nós seremos capazes de lembrar dos mínimos detalhes. Imagina, quem aqui já ouviu falar na terapia de vidas passadas, a TVP? Olha, se você precisa fazer um tratamento e o seu terapeuta, ele recomenda a terapia das vidas passadas, ou até a terapia da vida presente, através do mecanismo da hipnose, ele vai fazer você rememorar, revisitar memórias que você não acredita. Nós podemos testemunhar pessoas lembrando de acontecimentos de quando elas tinham 1 ano de idade. Como pode? A pessoa que é adulta não lembra o que comeu semana passada e sobre a hipnose poder lembrar de fatos, falas, acontecimentos de quando se tinha 1 ano de vida. Mas aí se a terapia é de TVP, aí vai mais longe ainda, porque ele vai antes da concepção, vai entre vidas, lembrar de experiências vividas no plano espiritual. E aí, mais profundamente, vai o terapeuta e nós estaremos lembrando de experiências vividas em vidas passadas. Eu já tive a oportunidade de fazer um tratamento terapêutico com um psicólogo
de DVD. É vivo, é realista. Parece que você está revivendo os fatos, as emoções, os sentimentos, cada detalhe, os aromas, os cheiros. Você sente o sol pinicando na pele de uma lembrança de vida passada. Então percebam, meus amigos, percebam que cada conhecimento, que cada experiência que nós passamos fica registrada em nosso perispírito, fica registrada em nosso subconsciente e aquelas lembranças de muito do início da existência no nosso inconsciente. Então, partindo dessa premissa, qualquer livro que nós façamos uma leitura, qualquer conversa, qualquer palestra, qualquer filme, canção, poesia, qualquer pensamento, qualquer fato que aconteça em nossas vidas, ela fica registrada, ela fica guardada. Então, o nosso conhecimento adquirido, ele não se perde jamais. Nossas limitações de evolução do nosso corpo físico no presente momento é que impede que nós tenhamos toda essa habilidade de ir lá, fuçar os nossos arquivos espirituais, as nossas memórias e experiências e a partir daí lembrar de tudo. Mas eu os garanto, a doutrina espírita nos ensina, tudo fica guardado, tudo fica registrado. E aí então vem a questão do alimento da alma. Com o que nós estamos alimentando esses arquivos? Com o que nós estamos alimentando a nossa alma? Já que de pão vive o corpo, com que tipo de amor nós estamos preenchendo os nossos arquivos, memórias, lembranças espirituais? Então, alimentar a alma é cuidar do espírito. Cuidar do espírito é garantir que nós possamos, ao retornar ao mundo espiritual, termos uma bagagem cultural, intelectual, de conhecimento, de experiências e vivências muito mais ricas do que quando aqui chegamos. Então, imagine como nós somos iludidos por uma cultura de massa que diz que a vida é para ser vivida deixando a vida me levar. Sem propósito, sem sentido. Quantos de nós já nos tivemos na condição daqueles que viviam no automatismo da vida? Acorda, escova os dentes, se arrumam, fazem o trabalho de forma automática, mecânica, volta para casa, toma banho, cochila no sofá e acorda no outro dia. E os dias vão se passando, as semanas vão se passando, os meses vão se passando, e quando nós tivermos a oportunidade de olhar para trás, nós vamos perguntar: que conhecimentos nós acumulamos naquela semana? Que experiências nós acrescentamos à nossa existência nessa semana mecânica? Que sentimentos e emoções nós observamos, convivemos, sentimos, compreendemos, lapidamos, trabalhamos e educamos para a melhoria contínua de nossas almas? Então, cuidar do corpo é muito importante, mas cuidar da alma é primordial. Porque o corpo passa, a alma está em constante processo de transformação. E a qualidade desse conhecimento, a qualidade dessas experiências é que vai dizer o quão mais sutil, o quão mais etéreo o nosso corpo espiritual vai se tornando a cada nova existência. Até que nós finalmente possamos alcançar a condição de espíritos de luz, de espíritos que se encontrem num estado de amor, num estado de felicidade constante. Ah, Ronaldo, mas está tão longe ainda. Verdade. Mas quando você começa uma viagem, por mais longa que seja, você não consegue ver de onde você está
o destino. Você mal vê 100 metros à frente. Mas num carro, numa estrada de 100 em 100 metros, nós vamos nos tornando cada vez mais próximos do nosso destino. Então, daqui, da Terra, de um mundo que é caracterizado por expiações e provas, é muito difícil vislumbrar o destino, a felicidade, a evolução espiritual a qual todos nós estamos destinados. Afinal, é difícil imaginar como serão os mundos celestes, que dizem que é repleto de vida e abundância, que é repleto de fraternidade, de amor, de cores, de imagens, de odores, perfumes, cheios, que segundo aqueles que tentam minimamente descrever para nós, dizem que é indescritível, que não há palavras na Terra para descrever as bênçãos dos mundos mais evoluídos. Então é como um destino muito longe. É como querer daqui de São João ver lá em Cabo Frio. A gente não vê. A gente vai ver os primeiros 100 metros da avenida principal, depois 100 metros da Dutra, e assim de 100 em 100 metros até alcançarmos o nosso destino final. Então, se é uma jornada a evolução humana, em cada 100 metros desse, em cada período dessa viagem, nós estamos cuidando do corpo e cuidando da alma. Então imagine que nós partimos daqui de São João e somos uma pessoa, mas ao chegarmos lá em Cabo Frio, seremos outra pessoa. Daí o filósofo tem dito que um homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque nem o rio é o mesmo e nem o homem é o mesmo. Porque o homem que eu era quando eu saí de casa já não é mais o mesmo que é aqui nesse momento. Porque de lá de casa até aqui, eu vi pessoas, eu vi situações, eu testemunhei acontecimentos, eu vi frases estampadas na porta das lojas, no para-choque dos caminhões, eu conheci pessoas, eu me reuni com vocês e estamos aqui vivendo uma experiência. Ou, como gostam de dizer os antigos, estamos diante de um banquete espiritual, onde a espiritualidade dessa casa, nesse momento, está semeando em cada um de nós insumos divinos, recursos espirituais que vão fazer que uma frase, que uma palavra, que uma música, que uma mera palavra que tenha sido dita possa ser um gatilho que desperte em cada um de nós um processo de uma percepção maior. Então nós vamos aqui ouvir uma frasezinha que para a grande maioria vai passar como mais um ensinamento. Mas para cada um de nós, a depender do nosso momento de evolução, a depender de em que momento nós estamos nessa jornada da vida, ela vai disparar uma verdadeira epifania. Os senhores que a senhora sabe como epifania é um momento da mente em que nós somos tocados por uma percepção ampliada de algum fato, de algum conhecimento, de alguma teoria, de alguma vivência. É aquele momento em que simplesmente nós olhamos para a realidade da vida e um determinado assunto faz sentido. Nós conseguimos perceber o encadeamento do antes, do durante e as consequências do depois. E aí, de epifania em epifania, nós vamos formando a nossa consciência. Quantas e quantas vezes, para servir de exemplo, nós ouvimos falar do Evangelho na tribuna espírita. Mas foram em alguns momentos, em algumas circunstâncias, andando na rua, quando nós nos deparamos com um irmão, um semelhante nosso, em extrema necessidade física, psíquica e moral, que nós sentimos a epifania. Que nós sentimos, ao olhar a condição do nosso irmão, onde aquele turbilhão de palavras, de muitas palestras, de muitos estudos, de muitas experiências do Evangelho, de repente fez todo sentido na nossa mente
em nosso coração. Foi um momento em que, assim como é dentro, é fora. Assim como é em cima, se fez embaixo. Então, meus irmãos, estamos nós aqui, num banquete espiritual, alimentando as nossas almas de reflexões, pensamentos, da boa nova de Jesus, que vai agregando ao nosso patrimônio intelectual e espiritual conhecimentos que, num determinado momento, numa determinada situação, vai fazer um sentido muito profundo. E é nesse momento em que nós somos tocados pela compaixão do Cristo que as mudanças reais e verdadeiras acontecem. Porque, como foi dito, só o que podemos, com garantia, asseverada por Jesus, levar dessa vida para outra é o conhecimento. Mas existe uma segunda coisa que nós podemos levar. É quando o conhecimento se transforma na experiência. Então, as nossas experiências de vida, as situações pelas quais nós passamos, nós também levamos. Daí que cada um de nós tem aptidões diferentes uns dos outros. Daí que cada um de nós tem uma história de vida, uma jornada singular, que é pessoal e é intransferível. Imagina, quando nós testemunhamos uma situação como essa, de um irmão caído na rua, e nós tocados pelo sentimento de compaixão, que é uma síntese de múltiplas expressões e determinações de ensinamentos, de experiências, e nós temos uma percepção que nos faz querer ajudar. E ao mesmo tempo, uma pessoa amiga, que frequenta a casa espírita como nós, testemunhando o mesmo fato, ela está indiferente. Ela fala, mas ele é um espírito que deve ter feito por merecer. Ele deve ser alguém que precisa passar por aquilo. E aí nós nos escandalizamos de como pode o irmão estar aqui conosco, assistindo às mesmas palestras, recebendo os mesmos passes, a mesma assistência espiritual, sendo cuidado pela mesma boa nova, ele não se compadecer do infortúnio do próximo. Porque o momento de cada um é único, é pessoal e é intransferível. Então, essas experiências que tornam a nossa percepção do homem e do mundo única, nós também levamos para o mundo espiritual. E aí, à guisa de conclusão, existe uma terceira coisa que nós levamos para o além-túmulo, que é as nossas atitudes. Percebam que há um encadeamento, né? O conhecimento, a experiência e a atitude. Porque nós somos o nosso conhecimento, nós somos as nossas experiências e nós somos principalmente as nossas escolhas, que se manifestam no mundo temporal com atitudes. Então vamos a esse exemplo. Nós estamos na via pública, encontramos um irmão no infortúnio da situação de rua, o companheiro ao nosso lado está insensível, não se vê tocado de compaixão, nós estamos profundamente tocados de compaixão, só que o que vai determinar a diferença é a atitude. Qual é a nossa atitude? Nós estaremos tocados de compaixão, e assim como aquele que ainda está frio, nós seguiremos o nosso caminho? Ou nós teremos uma atitude assim, como um bom samaritano? Vocês recordam na parábola do bom samaritano? E um homem que foi vitimado por ladrões, que o roubaram, e o machucaram, e o largaram ferido no caminho. Passou um juiz, era um homem louco, de grande conhecimento. Mas conhecimento. Ele viu o homem caído, disse que ao chegar na cidade mandaria que alguém viesse socorrê-lo. Seguiu o seu caminho. Depois passou um sacerdote,
um homem de experiências religiosas, de cultos no templo. Ele viu, se tomou de compaixão, disse que faria de tudo, e incluiria o homem em suas preces, mas seguiu o seu caminho. E assim como conhecemos a parábola, outros passaram. E finalmente passa o samaritano, aquele que era conhecido ou visto pelo judeu da época como um homem de má vida, de má fama, de má reputação. E o que ele fez? Tomado pela compaixão, desceu do conforto da sua montaria, do seu cavalo, foi até aquele homem e o acudiu. O tomou em seus braços, lhe deu de beber, passou azeite em suas feridas, colocou em sua montaria e o levou até a próxima cidade, ou a cidade mais próxima. Chegando numa, que seria uma pousada nos dias de hoje, ele pediu que ele fosse acolhido num quarto, pagou pela sua hospedagem, disse que teria que continuar o seu caminho, mas deixava pago e que na volta retornaria para saber como estava o seu assistido. Percebam, homens de conhecimento, homens com experiência e homens com atitude. E o que nós elevamos no plano espiritual ao final de uma existência? Senão os nossos conhecimentos, as nossas experiências e as nossas atitudes. Porque as nossas atitudes, como fala Divaldo, ou melhor, como fala Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, é o nosso advogado em qualquer circunstância da vida. As nossas ações do bem, as nossas escolhas por atitudes do bem, elas serão nossos advogados de defesa diante do mundo. Então, quando retornamos ao plano espiritual, é isso que nós levamos. Tudo que sabemos, tudo que experienciamos, tudo que vivenciamos, mas principalmente as atitudes que escolhemos, que tiveram como base esses conhecimentos e essas experiências. Então imagine que nós aqui na Casa Espírita estamos todo dia conhecendo um pouquinho da Boa Nova. Estamos, através de eventos como o de hoje, vivendo experiências de confraternização, de conversas edificantes, de amizade, de interação, de um bom bate-papo. E essas experiências vão nos marcando, porque existem experiências negativas. Existem pessoas agora nesse momento que estão num bar, bebendo, estão se agredindo verbalmente, estão discutindo, estão em peleja, porque um não gostou da forma que o outro olhou para ele. Estão tendo e acumulando experiências belicosas, de enfrentamento, de guerra. Passaram um dia falando sobre cultura inútil, não agregaram um centímetro de conhecimento com utilidade prática na melhoria do bem comum, na melhoria da comunidade, na melhoria da vizinhança, na melhoria de si próprio. E quando saíram do barzinho e encontraram um homem caído na rua, se bobear ainda vão chutá-lo para tirar ele do carro. Então, olha só, que conjunto de conhecimentos, que conjunto de experiências e de atitudes nós somos capazes de ter. Mas aqui na Casa Espírita, no domingo à tarde, quer dizer que nós já começamos a fazer duas escolhas. Estamos fazendo escolhas de estarmos confraternizando, congregando com outras pessoas que estão buscando junto conosco conhecimentos saudáveis, conhecimentos que transformam, conhecimentos que edificam. Estamos buscando, através da confraternização, da amizade, do bate-papo, da conversa fraterna, da reunião dos trabalhadores, estamos tendo experiências positivas de sociabilidade, de fraternidade. Afinal, na Casa Espírita, ninguém vai tirar de cara feia porque não gostou de você. Se não gostou, vai entender que são de duas causas as antipatias. Ou tem
Na vida presente ou na vida passada? Se é na vida presente, não vai ficar observando a trave do olho do irmão, porque sabe que tem um arqueiro no seu olho. E se é da vida passada, já está ciente de que, pela bênção do esquecimento, nos foi dada uma oportunidade de recomeçar. Então vamos pôr uma pedra nas antipatilhas. Olha, eu achei que a fulana ali é meio metidinha. Não importa se ela é meio metidinha. O que importa é que ela está na casa espírita buscando ser uma pessoa melhor. E se você também está, também está buscando a melhoria. Então vamos juntos estudar a Boa Nova. Vamos ver o que Paulo, Pedro, Lucas, João, Joana de Andes, Chico, Divaldo falam sobre a vida de relação. Vamos aprender mais sobre o que é o BIP, né? O perdão, né? Para a ciência. A ciência para as imperfeições em é isso? É BIP, né? Benevolência para todas, indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas. Que é o nosso carro-chefe, que é a nossa bússola segura para caminhar no mundo de hoje. Benevolência. Estão familiarizados com o conceito de benevolência? Que é boa vontade incondicional. O que é uma boa vontade incondicional? É todo aquele que vive para servir. Então imagina, nós estamos ali andando pela rua e a gente vê aquele vizinho carregando uma bolsa pesada. Temos duas escolhas para fazer. Fingir que não viu e atravessar a rua, ou chegar do lado dele e oferecer ajuda. Então isso é benevolência. É a boa vontade sem colocar condições. Colocar condições é pensar, eu vou ajudar fulano, porque fulano trabalha em tal lugar, e amanhã fulano pode me ajudar a crescer na profissão. Isso aí é colocar condições. Isso é barganha. É segundo as intenções, é interesse. Boa vontade incondicional é não colocar condição. Eu ajudo por ajudar. Eu ajudo porque eu certo. Eu ajudo porque é o que eu espero que o próximo faça comigo. Porque eu devo fazer ao próximo tudo aquilo que eu espero que ele faça comigo. E a tolerância às imperfeições alheias? É justamente essa noção de que estamos todos nós no mundo de expiação e provas e, portanto, temos muito mais experiências negativas, conhecimentos adquiridos que são inúteis e, portanto, escolhas que são equivocadas e que nos levam a atitudes nem sempre desejadas. Então, imagina, nós estamos aqui refletindo sobre o Evangelho, os estudos, a confraternização acaba às 18 horas, a gente sai pela rua, aparece uma pessoa do nada e dá uma tropeção na gente. Qual é a atitude que é esperada de nós? De compreensão, de paz, de não agressão. Mas qual vai ser a atitude realmente que cada um de nós sabe que vai pular para fora de nós? Sai para lá, meu irmão, qual foi? Está dizendo? Qual é a tua, rapaz? Me conhece? Por quê? Porque é o que estamos condicionados a muitas vidas a dar como resposta para situações de enfrentamento. É só pensar, como eram as nossas vidas passadas? Se a gente pegar um livro para ver como que era o período medieval, a gente vai ver que nós éramos o homem é o lobo do homem. Nada civilizado. O homem vivia o império das suas emoções e das suas paixões. Os mais fortes massacravam os mais fracos. Fome, ausência de ordem, de civilidade. E aí, quanto mais você volta na história, mais você percebe que a sociedade era uma barbaridade. Então, quais eram os tipos de experiências, conhecimentos e atitudes que nós tínhamos lá atrás? Ora, depois de milênios respondendo um afronto com outros afrontos, é natural que nas nossas memórias espirituais, lembra que eu falei?
aquelas nossas experiências que estão lá, gravadas no nosso subconsciente e no inconsciente, sejam de reatividade. Então, quando a gente é provocado, quando alguém na rua, do nada, nos faz uma injusta agressão, o nosso primeiro impulso não é um impulso de compaixão, de sobriedade, de paciência, de tolerância com a imperfeição do outro. É de enfrentamento. Ele vem na forma de uma palavra de baixo calão, na forma de um empurrão, na forma de uma cara feia, na forma de todo um complexo sistema simpático e parasimpático, onde o nosso organismo vai se preparar ou para correr ou para lutar. Então, essas novas experiências, esses novos conhecimentos que no século XXI, uma sociedade pós-moderna, líquida e digital, que nós experimentamos, eles estão começando a formar uma camada. Já viu água, não viu óleo? Se você bota óleo e água no copo, eles não se misturam. O óleo vai fazer uma camada fina em cima da água. Então, essa camada fina de óleo em cima da água é a camada das nossas novas tendências, das nossas novas formas de reagir ao empurrão da rua. Ou seja, nós temos um copo muito cheio de experiências de vidas passadas, vivendo numa sociedade muito caracterizada pela barbaridade, pela ausência das leis, pelo império no uso da força, e uma camada fina de conhecimentos e experiências que a sociedade atual nos permite, para a gente começar a entender que a melhor reação é a reação do amor, é a reação pacífica, é diante do empurrão parar, olhar e ver naquele irmão a indulgência de alguém que ainda é tão imperfeito quanto nós. E se essa pessoa é um parente, vira logo ofensa, vira logo mágoa. E aí a necessidade do perdão. E o nosso bom e velho Mileto, ele era muito sábio quando dizia que perdão não é esquecimento das ofensas. Ele disse que isso é amnésia. Né? Se alguém te ofende, se alguém te agride, se alguém te faz o mal, e você no dia seguinte acorda e não lembra do que aconteceu, isso é amnésia. Perdoar as ofensas é quando, segundo Mileto, segundo o Evangelho de Jesus, é quando você não liga mais a essa lembrança um sentimento negativo, um sentimento de vingança, um sentimento de eu vou te dar o troco. Isso é o perdão às ofensas. Isso, portanto, é uma escolha, é uma atitude. Eu escolho livre, de vontade própria, pela atitude de não querer a vingança, de não querer retaliar aquele que me fez mal, de não querer prejudicar aquele que em algum momento me prejudicou. Eu escolho não fazer o mal, eu escolho não desejar o mal, eu escolho não ser o mal na vida do outro. E se eu escolho isso, as emoções e os sentimentos humanos que nós trazemos condicionados de vidas passadas, elas vão paulatinamente se dissolvendo. Então, para entender o que o Mileto disse, você encontra no dia seguinte alguém que te fez o mal, você vai sentir raiva. Você vai sentir um sentimento negativo, uma vontade de vingança. Porque nós somos seres humanos, e a vida é dual. Lembra? Nós somos corpo e alma. O mundo tem dia e noite. Tem claro e tem escuro. Tem o bem e tem o mal. Tem o yin e tem o yang. E dentro dessa simbologia do yin e yang, onde tem o bem, onde tem o claro, tem a presença do escuro, e onde tem o escuro, tem a presença do claro. E assim somos nós, como espíritos, a caminho dessa evolução esperada lá no final da jornada, enquanto ainda não chegamos lá em Cabo Frio, para onde é a analogia, enquanto ainda estamos ali, passando pela pavuna, é normal que a gente, diante das situações da vida, experimente o nosso lado negro, o nosso lado cinza, o nosso lado como seres em evolução, que ainda não apararam as arestas do perdão.
que as nossas escolhas e atitudes, por não querer a vingança, por não querer o contragolpe, elas ainda vão ser trabalhadas em nossas vivências para se tornar a mansidão, a mansidão daqueles que herdaram a terra. Peraí, Ronaldo, então tu está me dizendo o seguinte: uma pessoa me fez mal hoje, eu não tenho que sentir culpa, porque eu ainda tenho pensamentos negativos em relação àquela pessoa. Não, é um processo. Lembra? O copo tem muita água de condicionamentos de vida passada, onde a gente respondia uma agressão com outra. Agora nós estamos ressignificando, recondicionando a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para a gente não querer fazer dessa forma. Mas isso é um processo. É um processo terapêutico. Então amanhã vamos sentir um sentimento ruim. Na semana que vem ele diminui. Daqui a um mês, só um incômodo. Daqui a um ano, eu vejo a pessoa que me fez mal, eu não sinto mais vontade de vingança, de desejar o mal, de sentir raiva, de sentir aquele horror na garganta, aquela palpitação no coração, aquela queimação no estômago. Aquilo tudo passou. Mas você não esqueceu os fatos, como disse o Guilherme. Não está sofrendo de amnésia. Você lembra que aquele indivíduo fez aquilo e que talvez ele ainda seja capaz de fazer. E aí você guarda, então, uma distância de proteção. Não. O indivíduo se transformou. Ele também, como espírito, vivendo a sua individualidade, que é pessoal e intransferível, no caminho que ele segue, ele mudou. Não, mas eu vou esquecer que ele me fez mal. Ele mudou. Por que você não vai mudar? Porque a indulgência é isso. É eu ter certeza de que o próximo, ele ainda é imperfeito como eu, é capaz de me fazer coisas ruins. Então, se eu sou capaz e quero o perdão do meu próximo, eu quero a tolerância do meu próximo, como posso eu negar isso ao semelhante? Então, é a nossa bússola, né? É um caminho a ser traçado. Boa vontade incondicional, tolerância com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Ou seja, não é esquecer os fatos, é não vincular ele a sentimentos negativos. Quando nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, em caracteres da verdadeira perfeição, o que a espiritualidade nos diz? Característica daquele que está começando a galgar os primeiros degraus da perfeição é a capacidade de, diante daquele que nos faz o mal, orar por eles. Uma oração sincera, onde a gente pede a Deus bênçãos para aquele que sabidamente quer o nosso mal. Por quê? Porque nós não vinculamos mais os sentimentos de raiva, de vingança, de desamor ao indivíduo, mesmo quando sabemos que ele ainda deseja isso para nós. Então isso é um caráter, uma característica daqueles que já estão chegando lá em São Pedro Aldeia, quase no destino final, que já passaram por tantas experiências, já adquiriram tantos conhecimentos, já experimentaram tantas possibilidades de escolha, que as suas atitudes são verdadeiramente de amor. Lembra o amor no início da dissertação? O amor é o pábulo dos corações. O amor é a força motriz da vida. Imagine o que nós podemos fazer quando nós verdadeiramente estivermos vivenciando, sentindo, imersos na verdadeira concepção do amor. Mas já visto que quando perguntado a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, ele falou: o amor. O amor a teu Deus, de toda a tua força, de todo o teu espírito e de todo o teu coração. Esse é o maior mandamento. E se cabe um segundo, é semelhante ao primeiro. É o amor pelo próximo. Então vejam que o mandamento maior de Jesus é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então esse é o nosso destino. É o amor. É a felicidade.
Mas quando ele está tão longe, a gente não vê, não entende. A gente, por enquanto, precisa dar os passos que nos cabem nos primeiros 100 metros dessa grande jornada. Então é o amor por si próprio, é o auto-amor, é o amor pelos filhos, é o amor pelo cônjuge, é o amor pelos amigos. E a gente vai treinando. Hoje eu amo meus amigos. Amanhã, quem sabe, eu não vou amar os vizinhos. Depois eu vou amar os parentes. E quem sabe, eu vou amar o cunhado. Dizem que cunhado é parente. E a cada novo passo, a cada novo gesto, nós vamos amando mais. Nós vamos ampliando o nosso conceito de família. Porque hoje família é minha esposa e meu filho. Então eu amo eles de todo o coração. Os bravos, né? Eles dirão, eu pela minha família sou capaz de morrer. E aí quando a gente vê um vizinho, não, o vizinho, eu nem aí. Mas peraí, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Se não todos aqueles que fazem a vontade do pai. Então o vizinho de hoje é o pai, o filho, o irmão de ontem. O filho, a mulher de hoje, é o vizinho de amanhã. Então, nessa dança das cadeiras, da troca que a reencarnação permite, hoje quem nos é muito próximo, ontem foi uma pessoa distante. Hoje quem nos é muito distante, amanhã pode ser muito próximo. Porque tudo isso é a vida nos oportunizando experiências, possibilidades, para a gente poder praticar o amor. Não o amor piegas, mas o amor verdadeiro, o amor sentido em cada gesto, em cada atitude. Então, meus irmãos, olha esse banquete espiritual da tarde de hoje. Nós estamos entendendo que precisamos de mais conhecimentos que favoreçam o nosso amor. Nós estamos precisando de mais experiências de vida que favoreçam a fraternidade, a solidariedade, a esperança, o trabalho em equipe. Nós precisamos, diante das situações da vida, fazer escolhas cada vez melhores, mas principalmente tornar essas escolhas atitudes. Porque, como diz Bezerra, o plano espiritual está repleto de espíritas que escolheram o bem, mas não conseguiram transformar essa escolha numa atitude. Então, uma escolha de ser uma pessoa boa nas aparências é uma fé sem obras. E obras sem fé também não tem sentido. Então, é a escolha certa e a atitude certa. É a fé com as obras que manifestam atitudes da verdadeira caridade, da manifestação do amor na nossa e na vida de todos aqueles seres humanos que cruzam o nosso caminho, que nós estamos, de fato, criando uma grande riqueza espiritual que nós levamos daqui dessa vida para a nossa. E lá no plano espiritual, a gente não sabe qual vai ser a próxima jornada, qual vai ser a próxima dimensão, o próximo mundo, a próxima experiência, a próxima família. Mas temos uma certeza: essa riqueza a gente leva. Tudo aquilo que conheceu, tudo aquilo que vivenciou e tudo aquilo que a gente escolheu transformar no fato, no acontecimento, numa atitude na nossa vida, para que assim como é em cima seja embaixo, assim como é dentro, seja fora. Que Jesus abençoe a todos nós nessa bela tarde de hoje. Não falei que era boa demais? Vocês concordam comigo? Foi muito bom, nosso irmão. A gente agradece imensamente.